Bem, agora que já aprendemos um pouco sobre conexões de hardware, agora nós vamos configurar o drive da placa de áudio, configurar as entradas e saídas da placa de áudio, porque senão nós vamos conseguir nem ouvir o som aqui através do Nuendo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos em Devices e nós vamos em Device Setup, que quer dizer dispositivos de configurações. Então, uma das coisas principais é estarmos escolhendo o drive que nós iremos usar no Nuendo. Essa parte é muito importante porque o drive, para quem não sabe, é o que comunica a placa de áudio com o software. Dessa forma, se eu escolher um drive ruim, a conexão vai ser ruim. E dessa forma, nós vamos ter latência e outros problemas. É recomendável, se você usa a própria placa que vem instalada no seu computador, você baixa na internet um drive da ASIL, que é o drive ASIL 4 ALL. Esse drive vai diminuir muito a sua latência, que é o atraso, e vai melhorar a performance aqui no Nuendo. No caso aqui eu tenho duas placas, que é a placa do computador, normal aqui do PC, e a placa da M-Audio USB ASIL, que é a placa USB que eu uso também. Se eu for escolher esse drive aqui, é só selecionar o drive e clicar em Switch. Deu erro porque a placa está desligada, mas vou fechar, não tem problema. Então é muito importante selecionar aqui o drive correspondente à placa que você for usar. Outra coisa importante é o seguinte: se você tem intenção de usar o Nuendo e outros softwares ao mesmo tempo, é importante você habilitar esse aqui, ó, Release Drive com a aplicação Is in Background. Dessa forma você vai ter a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo com outros softwares de áudio. Clicando aqui em ASIL ALLV2, eu tenho todas as entradas e as saídas aqui, ó. Então aqui aparece toda a relação de entradas e saídas. Você pode também usar o drive DirectX, que é o drive que já vem no Nuendo para operações com placa onboard. Bem, agora que eu já configurei o drive, eu vou configurar as entradas e saídas MIDI. Quando eu venho aqui, eu clico aqui em MIDI Port Setup, eu tenho toda a relação das entradas e saídas MIDI que eu tenho disponíveis aqui. Por exemplo, no caso aqui do Fast Track Pro MIDI In, Fast Track Pro MIDI Out, eu tenho a entrada e a saída da placa de áudio da Fast Track. Aqui na parte de baixo eu tenho o Virtual MIDI Controller, que é a entrada MIDI, a entrada do controlador MIDI, e aqui eu tenho a saída, que é o Synthsoft Tab Sons Wave, que esse aqui é da Microsoft. Então eu posso deixar visível ou não visível também lá na parte quando eu for escolher. Vou fazer esse teste. Vou vir aqui no VST Audio Bay e vou selecionar aqui um driver da placa da M-Audio USB ASIL. Lembrando que para a gente usar as portas MIDI aqui, nós temos que habilitar aqui, ó, o driver da respectiva placa. Depois disso feito, eu vou dar OK aqui. Vou fazer um teste agora. Vou criar um novo projeto aqui. Vou add uma trilha MIDI e vou fazer um teste. Aqui, ó, tem a parte de entrada, onde eu vou selecionar qual dispositivo vai ser a porta MIDI. No caso, vou colocar o Virtual MIDI Controller, que é o meu controlador MIDI virtual. E aqui na saída, eu vou selecionar Fast Track Pro MIDI Audio. Vou voltar aqui no device só para mostrar isso. Por exemplo, se eu quiser deixar essas entradas e saídas não visíveis, por exemplo, vou deixar essas duas aqui não visíveis, entrada e saída. É só clicar com X. Vai aparecer a mensagem, se realmente eu quero desconectar. Clico em Hide, dou OK. Já não mais aparece para mim as opções lá da placa Fast Track Pro. Vou voltar lá no device e vou habilitar novamente. Dou OK. Isso. Muito bem. Após já termos configurado os drivers, configurado também a parte MIDI, nós vamos clicar em Device novamente e nós vamos em VST Conexões. Essa parte de VST Conexões é muito importante. É onde nós vamos definir os buses ou entradas e saídas das respectivas placas que nós vamos usar nos nossos projetos. Primeiro nós vamos na parte de input
E nós temos aqui, ó, esse mais e menos aqui é para minimizar e maximizar. O que é o Buzz? O Buzz é um canal que liga as entradas da placa de áudio ao Nuendo. Por exemplo, na minha placa eu tiver duas entradas, eu vou ter a opção aqui de colocar ou uma entrada estéreo ou duas entradas mono. Nesse exemplo aqui eu estou usando a Realtek, que é o driver do próprio computador. Eu vou clicar com direito e adicionar um Buzz, ADD Buzz mono. E vou clicar novamente e ADD um Buzz mono. Então aqui, veja bem, deu para entender? O canal estéreo ele é formado por dois canais, que é left e right. Então ele ocupa dois canais da placa de áudio. Já o mono, ele ocupa apenas um canal da placa de áudio. Então, eu bem escolho se eu posso ter um Buzz estéreo ou se eu posso ter um Buzz mono. Clicando aqui, ó, eu vou determinar ele referente a qual entrada da placa. Tá? No caso aqui, mono 1, Realtek 1. Mono 2, Realtek 2. E na left to right eu já tenho Realtek 1 e 2 aqui. Aqui me mostra o drive que eu estou usando. Aqui me mostra se é mono ou se é estéreo. Eu vou aqui na saída, que geralmente quando eu uso uma placa onboard, geralmente eu uso só estéreo, porque vai sair LR. Eu poderia colocar aqui mono, mas não é o casual. Geralmente a gente usa o left to right. Talvez você não esteja entendendo agora, mas por exemplo, eu vou fechar aqui. Agora vou clicar aqui em um novo projeto. Dá OK. Quando eu clicar aqui, ó, veja bem, ADD Audio Track, eu vou ter que escolher em qual canal da placa eu vou estar usando para gravar um som, por exemplo. Vamos dizer que eu vou plugar um instrumento que é mono. Eu clico mono, tá? Mono 1 e mono 2. Então aqui respectiva ao canal 1, aqui é o canal 2. Se eu for usar um instrumento estéreo, que eu vou usar dois canais, eu clico estéreo in. E aqui a saída, eu posso escolher o estéreo out, que é os dois canais, ou simplesmente um canal, só left ou só right. Vou deixar estéreo out. Vamos voltar em devices, ver se tem conexão. É interessante que eu salientar que essas configurações, elas são salvas de acordo com o projeto. Se eu salvar esse projeto, essa configuração vai ser salva. Mas eu tenho um recurso aqui que eu posso salvar aqui dentro do VSD Conexões esse preset, essa configuração. Geralmente, a maioria das vezes, a gente usa os mesmos tipos de conexões. Para isso, eu clico no mais e seleciono o nome. Por exemplo, placa Realtek. Aí toda vez que eu for gravar um projeto, eu vou ter aqui a opção da placa Realtek como opção de Buzz. Eu já tinha outros Buzz aqui, ó, veja só. São Buzz que eu tinha já salvo. Vou criar outro Buzz, tá? Vou criar outra configuração. Então eu venho aqui, vou deletar esse Buzz. Remove Buzz. Vamos dizer que a gente tem uma placa aí, uma Delta 1010. A gente tem 8 entradas de áudio. Eu poderia estar criando aqui, ó, veja bem. 8 canais mono. E assim sucessivamente. Ou tá criando aqui, veja bem, 4 canais estéreo. Eu poderia vir aqui e salvar como um preset somente para essa placa. Vamos dizer que eu uso duas placas de áudio no mesmo computador. Então ficaria interessante eu ter esses presets já salvos aqui, ó. Interessante. Agora eu venho aqui na saída, eu poderia criar uma saída 5.1, fosse o caso, que é aquela saída de home theater, onde você tem 6 canais, por exemplo. Você poderia configurar a saída se você estivesse usando um home theater. Interessante eu citar também, vamos dizer que eu sempre uso nas minhas gravações essa configuração aqui. Por exemplo, vamos dizer que sempre eu preciso começar a gravar com minha placa e sempre eu vou ter que usar essa configuração. Eu poderia salvar esse projeto como template. Para isso eu clicaria em File,
Save as template. Colocaria o nome, por exemplo, projeto videoaula. Dá-se OK. Pronto, já criei um novo template. Se eu vir em File, New Projeto, eu tenho como aqui já abrir o projeto videoaula. Outra dica, se você sempre usa os mesmos canais, a mesma quantidade de canais de áudio ou de mídia ou qualquer coisa que seja, e você sempre tem a necessidade de abrir esses canais. Por exemplo, vamos dizer que eu sempre preciso gravar uma bateria e eu sempre preciso abrir 8 canais. Para não ficar chato, eu já coloco aqui os 8 canais. Só de exemplo. Aí eu venho em File, Save as template. Colocar aqui bateria, se fosse o caso. Dá-se OK. Aí tá me falando, eu já tenho um projeto com nome de bateria. Você quer que apague e deixe esse aqui agora? Sim, replace. OK, quando eu for abrir um novo projeto, já vai ter lá a bateria. OK, vou fechar. Então, pessoal, essa parte aqui de VST conexões, realmente eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Nós vamos dar prosseguimento aqui.